certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante,
a razão da nossa fé e um dia voltará. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira, aqui estudando o Evangelho de Jesus, né? Esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, Mauá. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, pedindo esse momento mágico, esse momento de tanta alegria. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento, o conforto, e que nós possamos absorver o Evangelho. Quando nós nos colocamos, minha gente, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes, que farão no nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar bem tranquilo, sereno e iluminado. Quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo. Lá em Mateus ele fala, onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento. Bom, então quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser purificada, fiquem à vontade, tá bom? E que o Evangelho de hoje, né, possa despertar em nós a caridade, tá? Que é exatamente o caminho que Jesus propôs a nós, tá bom? Bom, nesse momento, eu sugiro a todos a entrar num momento de concentração, fechando suavemente os olhos, elevando o pensamento ao alto, sentindo toda a energia que já paira em nossos lares. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo querido, sempre está conosco e nunca nos abandona. Vamos sentindo a presença dos mensageiros celestes de Jesus, dos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade. Vamos vendo ao lado de Maria a figura de Jesus. Vamos agradecer. Obrigado, irmão querido, pelo teu evangelho bendito e redentor. Esse evangelho que tanto nos conforta, tanto nos orienta. Jesus, então, com o seu olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e nos livre sempre de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. E assim. Muito bem. Mais tranquilos, mais serenos, vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite.
No Evangelho dessa noite, nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo Cristo, que traz como título Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Então, para aqueles que estão anotando, no Novo Testamento, está no Evangelho de Mateus, está no capítulo 5, versículo 7, tá bom? Então, nós vamos iniciar o Evangelho de hoje relembrando o maior mandamento trazido por Moisés, que é o primeiro mandamento, onde diz assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E Jesus, então, ele vai lá no terceiro livro de Moisés, Levítico, lá no capítulo 19, no versículo 18, e ele complementa esse mandamento, onde Deus diz assim para Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus completa: esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se conseguirmos, gente, praticar esses dois mandamentos, estaremos aptos a perdoar e estaremos aptos a receber o perdão. Então, vamos nos recordar também da oração que Jesus nos ensinou. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, mas perdoa, Pai, na medida que eu perdoo o meu ofensor. Olha como nós falamos com Deus, né? Então, ouçamos o que disse Jesus. Então, Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde a Pedro: não vos digo que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Era muito comum, na época de Jesus, ele ensinar através das parábolas, tá? E lá no Evangelho de Mateus, ele conta uma parábola que Jesus falou. E ele nos fala dessa seguinte forma: o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que desejou fazer contas com o seu servo, né? Prestar conta com o seu servo. Onde, fazendo as contas, chamou um servo que devia a ele 10.000 talentos. Né? Esse servo devia muito para esse rei. Para se ter uma ideia, um talento representava aproximadamente 300 quilos de prata. Ele devia muito. Então disse o rei: paga-me o que deves. E como o servo não tinha como pagar o rei, né, o senhor, mandou que vendesse ele, a esposa, os filhos, todos os seus bens que ele possuía para poder saldar a sua dívida. E o servo, então, curvou-se diante desse senhor e suplicou para que ele tivesse misericórdia e compaixão para com ele. E ele lhe disse: me dê um tempo, Senhor, e eu te pagarei tudo que devo. E o Senhor ficou comovido com aquela atitude do servo, né? E assim perdoou toda a dívida dele. Mas, no entanto, esse servo, ele saiu dali e logo em seguida ele encontrou um amigo dele, um co-servo, que lhe devia 100 dinheiros, uma quantidade insignificante perto do que ele devia àquele senhor, né? Então ele disse àquele co-servo: paga-me o que deve. E aquele co-servo disse a ele: tenha misericórdia para comigo, eu te pagarei tudo, me dê um tempo, te pagarei tudo que devo. Mas ele não teve misericórdia nem piedade, mandou que o levassem para a prisão. Os companheiros dele que havia assistido o que havia acontecido antes, né, ficaram assim um tanto revoltados, né, e foram direto lá ao Senhor falar do acontecido, né? Então o Senhor mandou trazer esse servo de volta, esse que ele tinha perdoado, e disse a ele: servo malvado, perdoei toda a tua dívida para comigo. Não seria justo que você perdoasse também o seu amigo? Aborrecido, entregou-o à justiça. E assim fará nosso Pai, se de coração nós não perdoarmos o nosso irmão. Disse assim Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Toda pessoa
que detém a misericórdia, minha gente, dispõe de um subproduto chamado perdão. E o perdão, minha gente, o perdão é um ato de amor. E Jesus, então, nos ensina, dizendo, né? Se perdoar de todos os homens as faltas que ele vos comete contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando tenham te ofendido, vosso Pai Celestial também não perdoará. O verdadeiro perdão, minha gente, é a não devolução do mal que alguém nos fez. Esse é o perdão. Nos orienta assim Jesus. Fazei ao próximo o que quereis que o próximo vos faça. Se não desejamos ferir, minha gente, não viramos. Se alguém nos ferir, não devolvamos a mágoa ao qual ele nos fez. Esse é o caminho, esse é o propósito. Porque do ponto de vista da psicologia profunda, perdoar não é conservar aquela ideia perturbadora, aquela ideia de vingança, e sim dar o direito a cada um de ser como ele é. Porque se o nosso próximo é assim, eu não posso mudá-lo de jeito nenhum. Porque as minhas palavras, né, são apenas proposta de sintonia com o bem. Mas se eu sou assim, aí é diferente. Tá? Eu tenho o dever de fazer a mudança. Eu tenho esse dever. Então, eu que tenho a psicologia de ser feliz, né, não vou retribuir o mal com o mal, e sim vou retribuir o bem, o mal com o bem. Né? Então, é a outra face da moeda. Jesus, ele disse assim, quando te bater a face direita, oferecei a outra. Então, quando alguém nos atacar, nos tratar com hostilidade, devemos apresentar a outra face, a face do amor, a face da compreensão, não é verdade? Sempre, a gente sempre escuta dizer assim que perdoar é o ato de esquecer o que foi feito para nós. Não é bem assim, tá? O perdão não tem nada a ver com o esquecimento, tá? Não retribuir o mal, minha, depende de mim, mas esquecer depende da minha memória, tá? Por quê? Porque está impressa nas células específicas da minha memória. E toda vez que eu encontrar aquela pessoa que me fez um mal, vai haver mudanças dentro de mim, sim, com certeza. Quando nós erramos com o nosso próximo, temos que buscar o quê? O arrependimento. Temos que ter a capacidade de enxergar o nosso erro e pedir perdão àquela pessoa com sinceridade. Não da boca para fora, como muitas vezes nós fazemos. Nós temos que mostrar esse pedido de perdão através das nossas atitudes daí para frente. Eu posso até reconhecer que não deveria ter feito. E até me arrepender do que eu fiz. Mas esse reconhecimento, esse arrependimento, não tira o dano que eu causei ao outro. Tá? Eu preciso, então, aprender a assumir as minhas responsabilidades. Agindo dessa forma, com certeza, né, o nosso irmão, a quem nós prejudicamos, começará a enxergar a nossa mudança, o nosso arrependimento. E com isso o perdão vem naturalmente. É muito natural. Então, o perdão é não devolver o mal que nos foi feito. Quando alguém nos faz um mal, é natural, é muito natural que nós sintamos raiva, às vezes ódio, mas isso é uma ação fisiológica, tá? É uma ação fisiológica. A emoção nos obriga a derramarmos na nossa corrente sanguínea substâncias que irão alterar o nosso comportamento. Isso é natural, mas tem que ser momentâneo, porque essa ação que nós vamos ter é a predominância da natureza animal ainda enraizada dentro de cada um de nós sobre a natureza espiritual, a qual nós estamos tentando conquistar através das nossas mudanças.
E nós não podemos nunca conservar essa mágoa dentro da gente, essa raiva, e transformar tudo isso em ódio, em vingança, que são os nossos maiores destruidores, são os nossos maiores inimigos. Tá? Então, nós só não podemos confundir, né? Confundir com arrependimento, com remorso. Tá? Não pode, nós não devemos isso. O arrependimento é o ato de reconhecer o erro e trabalhar em cima de minimizar esses danos que nós causamos ao outro. Já o remorso é diferente. O remorso é aquela culpa nociva, é aquela culpa que nos petrifica, aquela culpa que nos impede de caminhar. É como se nós estivéssemos numa rotatória, andando sem rumo, sem enxergar o caminho, que nos impede da nossa progressão espiritual, certo? Uma outra coisa que nós não podemos esquecer, gente, é da influência que nós temos no plano espiritual. Ah, Paulo, mas isso é possível? Sim, claro que é possível. Allan Kardec, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade a esse respeito. E ele pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a espiritualidade benfeitora responde: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos guiam. Olha que importante a gente refletir sobre isso. Então, vamos lembrar do que Jesus nos aconselhou, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está com ele. Por que Jesus falava isso? Porque depois do desencarne, fica mais difícil. Então, é muito importante que a gente se reconcilie com as pessoas que nós temos adversidade agora, para depois, quando houver o desencarne de um ou de outro, não fique sendo obsediado, tá? A gente sabe que a morte, ela não nos livra do nosso inimigo. Muita gente pensa que morrer vai se livrar do inimigo. Não. Os espíritos que são vingativos, que nós prejudicamos no passado, muitas vezes nos perseguem com o seu ódio, com a sua vingança, com o seu rancor, procurando fazer justiça até mesmo além túmulo. Tá? E é por essa razão que aqui tem um provérbio que fala assim: morto animal, morto veneno. Né? É falso aplicar isso aos homens, porque a vida continua, gente, e a perseguição irá continuar. Então, o espírito prejudicado no passado espera ansioso que o outro, a quem ele pede vingança, volte para a prisão do corpo físico, para que ele possa atormentá-lo com mais facilidade. Então, nesse caso é que reside as causas maiores dos casos de obsessão. Você vê como é, né? Devemos orar e vigiar, como disse Jesus. Quando Jesus ele fala, ide e reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a oferenda ao altar. Não adianta eu querer agradar a Deus, sendo que eu não agrado o meu irmão. Aos olhos de Deus, isso não é válido. Tá? Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o próprio ressentimento nosso. É nós assumirmos as nossas próprias culpas e mudarmos, fazer a transformação dentro de cada um de nós. Ou seja, então, antes de eu apresentar para ser perdoado, né, é preciso que eu tenha perdoado. É necessário que eu perdoe antes, tá? Para que eu seja perdoado. Lembra do Pai Nosso? Perdoa na medida que eu perdoo. Esse é o propósito. Nós temos, às vezes, o hábito, gente, de sempre enxergar o erro lá no outro. Sempre o outro é a causa de todos os nossos erros. Achamos que todas as nossas aflições, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento é causado pelo erro do outro. Mas é um engano. Disse assim Jesus: por que vedes o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave na frente dos seus olhos?
Um dos grandes defeitos da humanidade é ver exatamente o erro no outro antes de enxergar o erro em nós. Certo? Nós só enxergamos o erro, o defeito do nosso próximo. O nosso, nós não admitimos. Tá? Não admitimos os nossos defeitos. Não admitimos os nossos erros. Jesus, ele nos orienta. Não julguei para não ser julgado, pois serei julgado segundo houveres julgado o vosso próximo. Né? Sedes indulgente, diz Deus, com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente a vossa ação. Então, correção é em nós, não é no outro. O Senhor, disse assim Jesus, o Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência com o outro. Uma vez que ninguém é perfeito, gente, segue-se então que ninguém tem o direito de repreender ninguém. Se eu não tenho a perfeição, como é que eu vou corrigir o outro? Se eu cometo um monte de erro, como é que eu vou corrigir o outro? E nós não podemos nos esquecer de vigiar os nossos pensamentos. O que nós desejamos para o outro. Vamos analisar isso daí. Pois é o sentimento que a gente deseja ao outro, gente. Com certeza, volta para a gente. Nós vamos sentir essa energia ruim a qual nós estamos passando. Casimiro Cunha, em uma bela poesia que é psicografada pelo Chico Xavier, ele diz assim: quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Muito obrigado a todos. Viu? Vamos nesse momento, mais uma vez, pelos nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós. Essa luz curadora que passa pelo nosso corpo, corrigindo todas as células. Que essa luz possa ser projetada na mente dos dirigentes de nações que se encontram em guerra, em conflito. Permita, meu Pai, que essa tua luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz bendita, Pai, possa alcançar as penitenciárias, os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios. Permita, Senhor, que essa luz possa chegar à casa dos nossos familiares, que ali possa tocar cada coração, despertando lá o amor, a compreensão e o perdão. E que um pouco dessa luz fique conosco, meu Pai, para que nós possamos ser perseverantes na nossa transformação interior. Permita, Pai, que essa luz fique na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado, Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos, desejar a todos uma excelente semana e até o próximo Evangelho, né? Muito obrigado, gente. Uma boa noite.